Olá, sou o Fernando, advogado, atuante também na área trabalhista. Estou aqui para falar um pouco sobre a tão conhecida jornada 12 por 36. Você sabe como realmente funciona essa jornada? Será que se trata de trabalhar um dia e folgar dois, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem? Quais são os deveres da empresa e os direitos do colaborador? Quais os requisitos que são necessários serem respeitados para se adotar essa jornada 12 por 36? Porque sabemos que é uma jornada que foge à regra da CLT, porque a CLT, a regra padrão é de 8 horas diárias. Então, como proceder nesta jornada específica, né? Que é uma exceção à jornada padrão de 8 horas diárias? Vale ressaltar que esta jornada ela é aplicada para empresas de vigilância, atividades fabris, né? Que são aquelas empresas que são indústrias, fábricas, ou mesmo aqueles profissionais da saúde, costumeiramente exercem suas atividades nesta jornada 12 por 36. Nesta jornada, como o próprio nome diz, né, o colaborador ele trabalha num período de 12 horas e descansa 36 horas. Nesta jornada de 12 horas, neste expediente de 12 horas, o colaborador ele tem direito de, no mínimo, 1 hora de intervalo. Este intervalo ele deve ser respeitado até a sexta hora, exceto se houver um acordo por escrito, um contrato coletivo, né? Prevendo que este intervalo de 1 hora ele possa ocorrer até a oitava hora de trabalho. Do contrário, deve ser respeitado este intervalo no máximo, dando a oportunidade ao colaborador a partir da sexta hora para que ele tenha esta 1 hora de descanso para refeições. A pergunta que surge neste caso é: será que esta jornada 12 por 36 ela é permitida por lei? Sim, ela passou a ser permitida por lei a partir de julho de 2017, quando houve a reforma trabalhista. Antes da reforma, poucas categorias adotavam essa jornada, porque não havia previsão na CLT para que pudesse ser adotado esta jornada 12 por 36. Uma das questões que trouxe o artigo 59A, que inclusive trouxe essa exceção da jornada 12 por 36 que estamos falando, é que, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, é permitido se estabelecer entre colaborador e empresa esta jornada 12 por 36. Antes da reforma trabalhista, não era previsto na CLT esta jornada específica, né? E só era possível adotar as empresas e colaborador mediante acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Após julho de 2017, após a reforma, que houve a inclusão do artigo 59A na CLT, esta jornada 12 por 36 passou a ser regulamentada. E aí pode ser aceito mediante um acordo individual escrito entre empregador e empregado. Quando estamos a falar sobre esta jornada 12 por 36, nós não podemos deixar de lado a súmula 444 dos TST, porque antes da reforma esta súmula ela era muito invocada quando se tratava desta jornada, porque ela só era válida a jornada de 12 horas por 36 de descanso, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Então, esta súmula foi muito usada, né, antes da reforma desta inclusão do artigo 59A. Então, um ponto que nós precisamos deixar claro é que, visto que esse artigo 59A ele é mais
recente do que a súmula 444 do TST, então podemos dizer que essa súmula ela perdeu eficácia após a inclusão deste artigo 59A na CLT, prevê a possibilidade, né, de se adotar a jornada 12 por 36 mediante acordo escrito individual entre empregado e empresa. Mas o que é interessante deixar claro é que esta súmula ela não foi revogada. Ela é válida ainda. Ela perdeu eficácia. Então, neste ponto, podemos dizer que esta jornada 12 por 36, esta questão do pagamento em dobro, ele é discutido na Justiça do Trabalho, por conta dessa súmula que não foi revogada, né? Essa súmula 444, mas também temos a inclusão do artigo 59A. Outra pergunta que surge, por exemplo, também é com respeito a o colaborador trabalhar aos domingos. Será que é devido o pagamento em dobro quando a escala da jornada 12 por 36, nas 12 horas de trabalho, o colaborador é escalado para trabalhar aos domingos? Será que ele deve receber em dobro por este dia trabalhado? Segundo a súmula 44 do TRT do segunda região, que é o TRT que toma conta, né, da região de São Paulo, da Grande São Paulo, não são devidos em dobro. Quando a pessoa trabalha, o colaborador trabalha aos domingos nesta escala 12 por 36. Quando a escala calhar, né, por assim dizer, aos feriados e não houver folga compensatória, são devidos em dobro. Quando a escala calhar aos domingos, não são devidos em dobro, segundo a súmula 47 do TRT segunda região. Mas quando às 12 horas calhar em feriado e não houver folga compensatória, aí são devidos em dobro. O colaborador deve receber em dobro. Outra pergunta que talvez surja é quais são os direitos, né, daqueles colaboradores que exercem suas atividades nesta jornada 12 por 36. São os mesmos daqueles previstos na CLT habituais, né, como férias, 13º, vale transporte, FGTS e as demais verbas trabalhistas que nós já estamos costumeiramente habituados a saber. Alguns direitos, como o intervalo intra-jornada, folgas e horas extras, ainda são bem confundidos, né, nessa modalidade de trabalho na escala 12 por 36. Por exemplo, vamos falar um pouco brevemente sobre o intervalo intra-jornada. É aquele compreendido dentro da jornada, ou seja, aquele intervalo que no mínimo deve ser de 1 hora, que nós falamos há pouco, dentro das 12 horas. Desde a primeira hora até a 12ª hora, dentro deste período é chamado intervalo intrajornada. Então é aquele que no mínimo é de 1 hora para descanso ou refeição. Assim como esse intervalo intrajornada, entre a primeira e a 12ª hora do expediente, existe um intervalo interjornada, que é aquele das 36 horas subsequentes, né? Da 13ª hora até a 36ª hora de descanso entre um expediente e outro. Este é o conhecido intervalo interjornada. De almoço e refeição, intra. Dentro das 36 horas é chamado de interjornada. Então, para que essa jornada ela tenha efetividade, é necessário que a empresa tenha um sistema de ponto eletrônico eficiente, né? Não basta a teoria. A teoria nós estamos a tratar, né? A escala onde a pessoa trabalha um expediente de 12 horas e folga as próximas 36 horas subsequentes às 12 horas de expediente. Mas só tem valor se efetivamente for praticado. Não basta colocar numa planilha, numa escala,
E aí o colaborador não exerce a atividade durante 12 horas, ele exerce durante 14 horas, 20 horas, e aí ele não faz o intervalo interjornada das 36 horas, ele faz de 24 horas. Ele trabalha 12 horas e aí ele não folga 36. Ele volta antes das 36 horas ao local de trabalho novamente. Então, não está sendo praticado a jornada 12 por 36. Por isso é preciso um controle de ponta eficiente, né? A empresa deve manter isso até para se resguardar de possíveis reclamações trabalhistas. Porque existe um termo na Justiça do Trabalho em que empresas são responsabilizadas pela chamada culpa in elegendo, culpa in vigilando ou culpa in custodiando. A empresa é responsável por vigiar o que o colaborador está fazendo no seu local de trabalho. Então não basta a empresa alegar assim, mas eu coloquei a escala lá na parede, no quadro de anúncios, para que o colaborador devesse cumprir. Ele tinha que trabalhar 12 horas e folgar 36. O que ele está fazendo aí na empresa? Então por isso que existem supervisores, gerentes, para cuidar que o expediente, o horário, a escala de horário seja devidamente cumprida. Porque, do contrário, a empresa é responsável por não ter vigiado o cumprimento efetivo da escala 12 por 36. Talvez falando assim, né, de maneira genérica, fica um pouco complicado, né, entender como realmente funciona na prática a escala 12 por 36. Então, eu vou dar aqui um exemplo prático de como funciona efetivamente essa jornada. Suponhamos que um colaborador, seja da área da vigilância, seja profissional da saúde, ou mesmo estes que trabalham em atividades fabris, né? Indústrias, fábricas, que normalmente são aqueles que adotam essa escala 12 por 36. Suponhamos que um colaborador ele entre no seu local de trabalho à segunda-feira às 6 horas da manhã. E aí ele vai fazer o intervalo de 1 hora, né, de no mínimo, que é o chamado intervalo intrajornada, melhor dizendo, que é o intervalo para almoço ou para refeições ou descanso. E aí ele encerra o seu expediente às 18 horas. Veja, ele entrou às 6 horas da manhã, fez o intervalo de 1 hora, e aí às 18 horas da segunda-feira ele sai do expediente. Veja que ele trabalhou 12 horas, né? O expediente dele foi de 12 horas, com uma hora de intervalo nestas 12 horas. E aí ele deverá fazer o descanso das 18 horas de segunda-feira e vai retornar na quarta-feira, às 6 horas novamente, às 6 horas da manhã. Então, neste exemplo, nós vimos que ele pegou parte da segunda-feira, a terça-feira inteira e retornou no trabalho na quarta-feira às 6 horas da manhã. Então podemos dizer que o colaborador nesta escala 12 por 36, ele na verdade ele exerce a sua atividade efetivamente durante 11 horas. Como assim, doutor? Agora você me confundiu. Veja, nesta escala que estamos a tratar, 12 por 36, não é como na escala de 8 horas diárias, que é talvez uma confusão que muitos têm. Na escala 12 por 36, a pessoa exerce a atividade no máximo de 11 horas de trabalho, com 1 hora de intervalo. Por isso que é chamada 12 por 36. Então a pessoa, na verdade, ela exerce a atividade por 11 horas, com 1 hora de intervalo, que chega-se ao cálculo de 12 horas de expediente. Muitos podem achar que nesta escala a pessoa trabalha durante 13 horas com 1 hora de intervalo. Veja a confusão. Não é como a escala de 12 horas diárias da CLT, onde a pessoa trabalha 9 horas, o expediente é de 9 horas,
com 1 hora de intervalo. Nesta escala 12 por 36 é diferente. A pessoa exerce a atividade durante 12 horas de expediente. Dentro dessas 12 horas, ela tem o direito a 1 hora no mínimo de intervalo. Muitos confundem isso e talvez por desconhecimento, colaboradores fazem um expediente de 13 horas, como no exemplo que a gente contou, a pessoa entra às 6 horas da manhã e sai às 19. Veja, é um expediente de 13 horas, com 1 hora de intervalo nestas 12 horas. Desta forma está errado. A empresa deve pagar por 1 hora de trabalho além das 12 horas de expediente, que na verdade é 11 horas. Viu que interessante? Então, nesta escala 12 por 36, o expediente é de 12 horas, mas efetivamente se realiza sua atividade profissional durante 11 horas, no máximo. Como no exemplo, das 6 horas da manhã até as 18 horas. Se você fizer a conta, vai dar 12 horas de expediente, mas aí com 1 hora de intervalo, você efetivamente trabalha durante 11 horas. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, nesta escala tem este detalhe, que tem empresas que descuidam disso e colaboradores, talvez por desconhecimento, acabam realizando expediente durante, na verdade, 13 horas de expediente, trabalhando 1 hora a mais, todos os dias em que ele realiza a sua atividade. Se você estiver fazendo isso, faça a conta, o horário que você entra e o horário que você sai. Se o seu expediente total estiver dando 13 horas com 1 hora de intervalo, você está trabalhando 1 hora a mais. Porque nesta jornada, o seu expediente total com 1 hora de intervalo tem que ser de 12 horas. O que é interessante também nesta jornada, 12 por 36, é como calcular, né? Por exemplo, é possível realizar hora extra após a 12ª hora? Depende. Porque existem muitos estudiosos da área trabalhista que dizem que essa jornada ela descaracteriza quando a pessoa exerce a atividade além das 12 horas de expediente total, descaracteriza a jornada 12 por 36. Só que tem uma outra corrente que diz que quando não ultrapassa 44 horas semanais, não há problema quanto a isso. Então são questões que precisam ser analisadas caso a caso, porque muito depende da convenção coletiva da sua categoria. A convenção coletiva do vigilante é diferente da convenção coletiva do profissional da saúde. A convenção coletiva daqueles que exercem atividades fabris, fábricas, indústrias, são diferentes também. Então, cada caso precisa ser analisado minuciosamente nesse sentido. Por isso, eu sugiro a você que se você exerce atividade durante nessa escala 12 por 36, ou conhece alguém que exerça, faça esse cálculo, o início do expediente ao final. Deu 13 horas? Está errado. Porque com 1 hora de intervalo a pessoa está efetivamente trabalhando 12 horas. E ela não deve trabalhar 12 horas. A escala, o expediente são de 12 horas. E dentro dessas 12 horas deve existir no mínimo 1 hora para descanso ou intervalo. Entende? Então tome cuidado com isso. Se conhece alguém, faça esse cálculo, preste atenção neste sentido, porque se houver este erro, deve ser corrigido e a empresa deve pagar por 1 hora diária de hora como hora extra, com os adicionais padrões, né? Corretos. Algumas dúvidas comuns nessa jornada 12 por 36 por exemplo,
A pausa pode acontecer de acordo com a escala do funcionário, desde que esteja dentro das 12 horas. Veja, não são 13, são 12 horas. Então, o intervalo deve ser de 1 hora dentro das 12 horas. E o detalhe que nós dissemos lá no início do vídeo, é preciso respeitar o intervalo, não exceder a 6ª hora de expediente. Para se exceder, tem que existir um acordo por escrito ou um contrato coletivo. Como diz o artigo, só um minutinho que eu vou, para que eu não fale coisa que não devo, o artigo da CLT que fala exatamente sobre essa questão de quando deve ocorrer o intervalo é o artigo 71 da CLT. Então não pode exceder 2 horas, salvo se tiver acordo por escrito ou contrato coletivo. Do contrário, não havendo, deve ser o intervalo a partir da 6ª hora de expediente, não pode ultrapassar. Para ultrapassar tem que existir um acordo. Por exemplo, o colaborador que trabalha em vigilância ou no hospital, ele entra e a partir da 8ª, 9ª hora ou 10ª hora que ele vai fazer o seu intervalo. Está errado. Tem que ser na 6ª, podendo ser na 8ª, mediante acordo por escrito ou convenção coletiva que permita isso. Basicamente, a dúvida que surgiria seria essa questão, né, do intervalo, quando poderia ocorrer, na 6ª hora ou na 8ª. E quantos dias, por exemplo, tem a jornada 12/36 na semana, semanalmente, né? Outra dúvida talvez possa surgir, né? Por exemplo, no período de 7 dias pode variar de 4 a 3 dias de trabalho. Se o colaborador ele começa na segunda-feira, ele irá trabalhar 4 dias naquela semana. E na seguinte ele trabalha 3 dias, né? E no mês, como que funciona? Nos meses que tem 31 dias, o colaborador tem 16 dias de trabalho. E já nos meses que termina 30 dias, apenas 15 dias de trabalho. É apenas um exemplo, né? Porque cada caso é um caso, até porque existem os trabalhos noturnos, né? E aí tem toda uma questão que precisa ser analisada caso a caso. Mas o que fica aqui, o que é interessante deixar registrado, é essa questão que muitos talvez confundem, que na escala 12/36 o expediente é de 12 horas e não de 13 com 1 hora de intervalo. O expediente é de 12 com 1 hora de intervalo, efetivando o trabalho do colaborador de, no máximo, 11 horas, como no exemplo que a gente deu no vídeo. Entendeu? Espero ter esclarecido como que funciona, né? Como deve ocorrer efetivamente esta jornada 12/36. Sou o Fernando Paulino, advogado, atuante também na área trabalhista, como já dito. Este foi mais um vídeo esclarecendo indagações corriqueiras. Deixe seu like, compartilhe com alguém que esteja vivendo a situação tratada aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser avisado quando da postagem de novos vídeos. Se cuide, até a próxima.